Então, preste atenção. A energia não se cria, a energia se transforma. Aí, para fazer uma aplicação disso, até porque já foi questão de prova, eu queria te mostrar um vídeo aqui rapidinho. Agora, escuta. O vídeo demora 1 minuto contado no relógio. Eu preciso que vocês assistam e eu explico no final. Lá vai. O presídio em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, incentiva com pedaladas os presos que topam fazer exercício em troca de redução na pena. O programa é novo e todos aqui são voluntários. Além de malhar, eles geram energia elétrica para a cidade enquanto pedalam. À noite, 10 lâmpadas na rua podem ser acesas graças a esse esforço. Mais valorizado, né? Este rapaz, que tem 5 anos e meio de pena para cumprir, diz que pensava ter sido esquecido pelo mundo e agora sente-se mais útil e importante. A cada 3 dias na bicicleta, 1 é descontado da pena. O objetivo é diminuir a reincidência no crime, investindo na autoestima dos presos. Deu para entender a brincadeira? Olha só, o cara pedala. Pedalando, ele está gerando energia elétrica para fazer as lâmpadas da cidade funcionarem. E aí, pelo fato de não ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que está tendo atividades disciplinares, aquilo serve para redução da pena. Eu não quero falar da questão social, mas eu quero falar da questão da transformação de energia. Isso é transformação de energia. Você gera energia elétrica a partir do teu movimento. Aqui eu coloquei figurinhas que não estão na tua apostila. Essas eu tirei da internet, exatamente falando sobre a lanterna que funciona sem pilhas. Tem outras variações dela. Tem uma que é só você apertar no cabo e ela gira uma peça dentro, mas de todo modo você está fazendo movimento. E tem uma que é com manivela. O que importa é que se você se mexe, você consegue transformar a energia do seu movimento em energia elétrica. Bom, é assim que nós temos energia para usar aqui na nossa sala de aula. Para fazer funcionar o projetor, para fazer funcionar esse microfone, para fazer funcionar os computadores. Mas, Idelfrânio, então quer dizer que o Fábio Frota e os outros professores e coordenadores, quando eles não estão aqui, eles estão lá atrás do ginásio pedalando umas bicicletas para fazer o auditório funcionar? Também não é assim. A energia que nós recebemos, ela vem de uma usina hidrelétrica lá na Bahia, lá em Paulo Afonso. Agora, para que a gente receba essa energia, tem que alguma coisa estar se mexendo. E isso é uma coisa que todo mundo acompanha. Porque quando não chove, aí surge a história de que nós vamos ter que fazer racionamento de energia elétrica. Vou falar outra coisinha para o pessoal de mais de 30. O pessoal com menos de 30 talvez até saiba disso, mas não sei se vai ter memória suficiente para lembrar. Houve uma época em que a gente teve economia de energia elétrica obrigatória. Era um racionamento obrigatório. Funcionava assim. A gente recebeu em casa, da Companhia de Energia Elétrica, uma carta que dizia quantos quilowatt-hora você tinha que consumir a menos. Chamava meta de consumo. Se você não conseguisse cumprir sua meta, aí você era advertido. Agora deixa eu lembrar. Passava um dia sem energia ou pagava uma multa. Se você reincidisse 2 ou 3 meses seguidos, cortava a tua energia. Por que é que se fez aquilo naquela época? Porque lá na usina hidrelétrica, olha o nome, hidroelétrica, que gera eletricidade a partir da água. Você tem uma represa gigantesca, aquela água fica acumulada lá em cima, e os caras deixam aquela água cair, e olha essa figurinha, isso também tem no teu material. Isso é como um peão gigantesco, que gira com a força da água, e se ele gira, tem movimento, e se tem movimento, tem energia, e se tem energia, pode gerar eletricidade. A energia não se cria, se transforma. Uma coisa é gerar, a outra coisa é distribuir. E isso também é uma coisa importante da gente comentar. Se não tivesse como trazer a energia elétrica lá da Bahia até aqui, não adiantava produzir a energia. Então nós temos os postes
fios e mais fios, quilômetros e quilômetros, que conduzem essa corrente elétrica até chegar na nossa casa. Aqui eu pus um mapinha, só para a gente saber de onde é que as coisas acontecem. Você tem isso também no teu material. Esse mapa foi tirado do site da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Os professores de geografia certamente falam sobre isso aqui. E que ele mostra exatamente as linhas de transmissão, para a gente poder saber de onde vem a energia que a gente utiliza. Essa energia que nós utilizamos na nossa casa, isso também está no seu material, para fazer funcionar os aparelhos eletrodomésticos. Aí vamos entender. Se eu tenho uma geladeira em casa, ela precisa resfriar os alimentos. Para isso ela consome energia elétrica. Se eu tenho uma batedeira, ela precisa girar as pás. Ela precisa entrar em movimento. Ela também precisa consumir energia elétrica. Se eu tenho um ferro de engomar, um ventilador, eles realizam trabalhos diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo. Consome energia elétrica que é transformada em outro tipo. Eu fiz questão de pôr essa figura, porque se você olhar as provas passadas do Enem, o Fábio comentou que tem material do Enem disponível no site, convém olhar. É uma coisa que eles sempre pediram aos alunos, e eu acho que vão sempre pedir nas provas futuras, entender as transformações de energia. Então imagina que você vai estar com calor em casa e liga o seu ventilador. Como é que essa coisa aconteceu? Lá na Bahia tem uma represa enorme, um monte de água lá, como se fosse um açude gigante. Aquela água despenca lá de cima, chega embaixo, faz girar um peão enorme, que na realidade é um ímã, que cria energia elétrica, que vem quilômetros e quilômetros pelos fios dos postes e vai parar lá na tomada, na parede da tua casa. Veja bem, era energia de movimento, se transformou em energia elétrica. Quando você conecta o seu ventilador lá, aí o ventilador entra em movimento. A energia elétrica virou energia de movimento de novo. A energia está sempre se transformando. E aí eu queria falar uma coisa sutil. Tem determinadas coisas que quase nunca se falam nelas. E às vezes, quando aparece em prova, fica difícil para o aluno. Queria que você lembrasse que todo aparelho, quando funciona, não importa qual é a função que ele cumpre, todo aparelho esquenta. O ventilador esquenta, a geladeira esquenta. No caso, a geladeira é até esquisito. A geladeira é para esfriar, mas ela também esquenta. Tudo que funciona com eletricidade esquenta. Ou seja, toda vez que a corrente elétrica passa em um fio, produz calor. Então, isso também faz parte da transformação da energia. Agora, a parte mais difícil, quando tem que pagar. Porque é aquela história, usar o ventilador todo mundo quer. Agora, pagar a conta de energia, se pudesse não pagar, seria ótimo. Então, a gente precisa entender a nossa conta de energia. E te digo mais, a conta de energia elétrica já foi questão de prova várias vezes. E sempre será, porque é o uso da física completamente. Primeiro vamos pensar como é que funciona na nossa casa. Hoje em dia é porque é tudo automatizado. Mas houve um tempo em que você estava em casa, aí o sujeito batia palma. Qual é, Elci? No nosso caso. Aí você tinha que ir com o cara até onde tem o quadro de luz, como a gente chama. Ele tinha uma prancheta, aí anotava o númerozinho que tem lá. E todo mês ele vinha para anotar. Porque você tem uma conta mensal. Aí já queria fazer um comentário. A gente chama conta de luz. Não é assim que a gente diz em casa? Isso já foi questão de prova. Não é conta de luz, é conta de energia elétrica. Se fosse conta de luz, eu ia pagar só pela luz. Ah, se fosse. A gente paga por tudo. Então você paga pela energia elétrica consumida. Aí eu quero aproveitar para dar um recado. Vou até aproveitar para fazer uma pesquisa também, isso é importante. Tem dois tipos de lâmpada que a gente usa em casa. Aquelas amarelinhas que esquentam pra caramba,
que chama lâmpada incandescente. E tem aquelas branquinhas, que são mais econômicas, que chamam fluorescente. Eu vou fazer uma pergunta aqui e não quero que ninguém minta, tá? Quem ainda tem pelo menos uma lâmpada incandescente instalada em casa, levante o braço. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ler qualquer panfleto de orientação sobre economia de energia, vai dizer assim: existem alguns aparelhos que são vilões do consumo. Um é o ferro de engomar. O outro é o aparelho de ar-condicionado. O outro é chuveiro elétrico. Vou só te falar. Tem gente que reclama assim: pô, passo o tempo inteiro no computador. Isso aí gasta uma energia monstra. Vou te falar, a potência de um computador não vai nem 100 watts. Um ferro de engomar é 1.500 watts. Dá 15 computadores. Não estou dizendo também que pode passar o tempo inteiro no computador, tá? Tem que estudar no livro. Mas tu quer que eu te fale sobre a lâmpada? Você pega a lâmpada, compra a lâmpada na mercearia. Até vou comentar uma coisa também. Você chega na mercearia e diz: Zé, estou falando Zé porque vizinha a casa do meu pai tem uma mercearia que o cara chama Zé, tá? Zé, tem uma lâmpada? Aí o Zé diz assim: de quantas velas? Vocês já compraram lâmpada assim? Aí você diz: 60 velas. Deixa eu te falar uma coisa, isso também é questão de prova. Não fala 60 velas, é 60 watts. Ah, mas se eu chegar no Zé dizendo uma lâmpada de 60 watts, ele vai dizer que eu estou besta. Para o Zé, pode falar 60 velas, mas na prova é 60 watts. Agora deixa eu te falar, você pega a lâmpada incandescente, põe lá na rosquinha, acende, ela funciona. Pensa comigo, para a lâmpada funcionar, ela recebeu energia elétrica e transformou essa energia elétrica em quê? Em luz, energia luminosa, e em calor. Não tem quem queira uma lâmpada incandescente para servir de abajur. Se você botar um negócio desse em cima da tua mesa para estudar, de luminária, não dá 3 minutos, tua testa está suada. Porque aquela lâmpada esquenta pra caramba. Vou te falar, você saiu de casa agora, deixou a lâmpada apagada. Se você chegar em casa, colocar a mão nela, apagada, tá? Fria, fria, fria. Tu aperta o botão e põe a mão nela, não ponha não, viu? Aquela lâmpada, dentro dela, chega a 1000 graus Celsius. Eu disse 1000. A coisa mais quente que tu já viu na tua casa foi a água fervendo. Quantos graus a água ferve? 100. Aquela lâmpada chega a 1000. Agora pensa comigo. Você quer uma lâmpada ou você quer um aquecedor, cara? Deixa eu te falar. De cada, vou falar um número redondo. De cada 100 watts de energia elétrica que aquela lâmpada recebe, 5 ela transforma em luz. 95 vira calor. Agora presta atenção. A gente paga pela luz, é? Não. A gente paga pela energia elétrica. Então tu paga 100% para a Coelce e quando usa uma lâmpada incandescente, tu só está aproveitando 5% do teu dinheiro. 95% tu está jogando fora na forma de calor. Você sabe quem é que aproveita bem aquelas lâmpadas incandescentes? O pessoal que faz incubadora de ovos de ave. O cara pega uma caixinha, bota os ovos dentro, fecha a caixa e precisa deixar quentinho, né? Aí eles sempre usam uma lâmpada incandescente. Tá massa para eles, porque não precisa ficar iluminado, precisa ficar quente. Mas se você quer uma luminária em casa, você usa lâmpada fluorescente. Aí deixa eu te falar outra coisa. Quando a gente fala lâmpada fluorescente, houve um tempo que só tinha aquelas lâmpadas compridas assim, desse tamanho. Aí você olhava para a sua casa e dizia: como é que eu vou trocar uma lâmpada incandescente, que é bem facinho, é só tirar a rosca, e botar uma fluorescente? Precisa de uma calha, precisa de um negócio para prender, tem um negócio
starter, tem outra coisinha preto lá, que eu esqueci o nome agora, como é que fica. Era difícil. Hoje em dia não é mais não. Você vai, talvez não na bodega do Zé, mas você vai ao mercantil e tem umas lâmpadazinhas fluorescentes de rosca para botar no lugar. Para que é aquilo? Para a gente economizar energia. Deixa eu te falar, uma lâmpada fluorescente, ela transforma 25% da energia elétrica em luz. Os outros 75% ainda vira calor. Aí você vai dizer assim, Delfrânio, 25% é muito pouco comparado com 75%. Eu concordo, mas 25% comparado com 5% é muito. Então não tem jeito, troca as incandescentes por fluorescentes. Aí, ó, na conta de energia, tem aí no seu material para você olhar mais de perto. Você sempre vai encontrar algumas informações básicas. Primeiro vem escrito, leitura atual. Se você for lá no reloginho de luz, é assim que a gente chama, eu vou dizer, que tem lá na tua casa, tem um número escrito, é a leitura atual. Vem escrito na conta a leitura do mês anterior. A diferença entre os dois é o que você consumiu naquele mês. A partir disso é que o sujeito cobra o quanto você vai pagar. Aí tem uma história que está escrito na lei, que se o camarada for fazer a leitura e não tiver ninguém em casa, ele vai mais uma vez ou duas. Se passar o período e ele não conseguir ler, sei lá, o povo saiu de férias, aí ele cobra pela média do consumo. E esse negócio de média de consumo dá uma confusão, é melhor o cara conseguir ler todo mês. E é importante também a gente acompanhar, sabia? Porque se a conta vier errada, a gente vai poder falar. Então, na conta de energia elétrica, todo mês faz uma leitura. A diferença entre as duas leituras é o consumo do mês. Aí tem uma tarifa. A tarifa diz quanto você paga por cada quilowatt-hora que você usa. Era aí onde eu queria chegar. Esse babado todinho que eu estou falando aqui é para falar quilowatt-hora. E eu queria que você prestasse atenção que eu falei 3 palavras. Kilowatt-hora. O watt a gente já comentou aqui, é a potência do aparelho. Quanto mais watt, mais potente. Em compensação também gasta mais. Hoje em dia você vai comprar eletrodoméstico e tem um selo que vem, vamos falar geladeira, que é fácil de lembrar. Você passa na frente da loja, tem a geladeira e tem um selo pregado nela, que é o selo Procel, para você olhar se o consumo é A, B, C. Você não vai comprar uma geladeira que consome demais. Você tem que procurar uma coisa que consuma de maneira inteligente. Então você pensa no watt, é a potência. E Delfrânio, e quando fala kilowatt? Aí eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso é importante para a física inteira, tá? Quilo não é uma unidade, quilo é um número. Quilo significa 1000. Vamos pensar. Kilowatt, quilograma, quilômetro. São coisas comuns no nosso cotidiano. Então, quando você diz quilômetro, a gente nem fala assim, a gente emenda a palavra e chama quilômetro. Mas são 2 palavras. Quilômetro. Isso significa o quê? 1000 metros. Quando você fala quilograma, isso significa 1000 gramas. E quando você fala kilowatt, isso significa 1000 watts. Aí você vai me dizer assim, mas Delfrânio, por que a conta de energia elétrica complica? Se a unidade é o watt, por que não vem em watt mesmo? É fácil de entender. Se você juntar todos os aparelhos que tem na tua casa e somar a potência de tudinho, passa de 1000 watts facinho. Então, convenhamos. Uma coisa é você dizer 1000 watts e outra coisa é você dizer 1 kilowatt. Quanto menor é o número, mais fácil de fazer a conta. Então, preste atenção nisso. E a segunda coisa, a energia é quilowatt-hora.